Ela só queria ajudar uma criança que chorava de dor. Mas quando estendeu a mão, um bilionário apontou o dedo e a transformou em criminosa diante de um avião inteiro. Revista, investigada, humilhada, como se sua cor fosse prova e sua pobreza, sentença. Ele ofereceu R$ 200.000 pelo seu silêncio. Ela recusou. Porque existem coisas que dinheiro nenhum compra, e uma delas se chama dignidade. O que acontece quando uma mulher decide que não vai abaixar a cabeça, mesmo sabendo que o mundo inteiro está apostando na sua queda? Se inscreve agora e me diz de onde você está assistindo, porque essa história vai mexer com você do primeiro ao último segundo. Aline atravessou o saguão com a pasta apertada contra o peito. O barulho dos anúncios e das malas a fazia perder a concentração. Ela precisava manter o foco. A entrevista em São Paulo era sua única chance real. Repetiu mentalmente as perguntas que esperava ouvir. Por que você quer essa vaga? Porque eu mereço. Porque eu trabalhei para isso. Porque preciso provar que sou mais do que todos pensam. Os olhares a mediram de cima a baixo. A roupa era simples, o cabelo estava preso num coque básico. Ela engoliu a vergonha e seguiu em frente. Não podia deixar que isso a parasse agora. Documento e cartão de embarque, por favor. Aline entregou tudo com mãos que tremiam por dentro. A funcionária conferiu sem olhar para ela de verdade. Apenas verificou os dados e devolveu com um movimento mecânico. Portão 12. Embarque em 20 minutos. Obrigada. Aline caminhou até o portão e checou o painel eletrônico. Voo na hora. Destino confirmado. Aquilo lhe deu um fio de esperança. Ela podia fazer isso. Podia chegar lá e mudar tudo. Sentou numa cadeira de plástico e abriu a pasta. Os documentos estavam organizados. Currículo, certificados, cartas de recomendação. Tudo que ela tinha construído sozinha. Cada noite estudando. Cada sacrifício. Uma mulher ao lado olhou para ela e depois desviou o olhar rápido demais. Aline já conhecia aquele movimento. Era o jeito que as pessoas tinham de dizer: "Você não pertence aqui", sem abrir a boca. Ela fechou a pasta e respirou fundo. O anúncio ecoou pelo saguão. Senhores passageiros do voo 347 com destino a São Paulo, iniciaremos o embarque em instantes. Aline se levantou. Seus dedos apertaram a alça da bolsa. Ela caminhou até a fila. Outras pessoas se aproximaram também, todos com cara de quem fazia aquilo toda semana. Ela não. Para ela, aquele voo era um divisor. Embarque iniciado. Prioridade para passageiros da classe executiva e clientes especiais. Aline ficou onde estava. Viu os privilegiados passarem primeiro. Ternos caros, malas de marca, sorrisos confiantes. Ela engoliu o gosto amargo e esperou sua vez. Quando a fila comum foi chamada, ela avançou. Entregou o cartão novamente. A funcionária mal olhou para ela. Pode seguir. Aline entrou no corredor que levava ao avião. O ar, condicionado, bateu em seu rosto. Ela respirou fundo como quem entra numa batalha silenciosa. A fila andava devagar. Aline segurava a pasta com força. Sua mente já estava em São Paulo. Na sala de entrevista. Nas perguntas que teria que responder com precisão. De repente, a movimentação à frente mudou. Alguém importante estava chegando. Aline viu os funcionários se alinharem. Um homem alto surgiu cercado por assistentes. Terno impecável. Relógio que brilhava mesmo sem sol. Ele caminhava como se o chão devesse agradecer por sustentá-lo. Atrás dele, uma mulher carregava um bebê no colo. Ela parecia cansada. O bebê se mexia inquieto nos braços dela. Senhor Valença, por aqui, por favor. A voz da funcionária mudou. Ficou macia, cheia de reverência. Augusto Valença nem olhou para ela, apenas acenou com a mão e seguiu. A fila se abriu como se fosse ordem natural. As pessoas se afastaram para dar passagem.
Aline ficou onde estava. Observou tudo, o modo como ele não precisava pedir, como todos sabiam exatamente o que fazer. Com licença. Um dos assistentes passou por ela sem cuidado. Aline teve que se encostar na parede para não ser empurrada. Ninguém pediu desculpas. Augusto entrou no avião. A mulher com o bebê o seguiu. Os assistentes ficaram para trás, organizando bagagens e fazendo exigências. Aline voltou para a fila. Sua vez finalmente chegou. Cartão de embarque, ela entregou. A atendente conferiu rápido. Pode ir. Assento 23F. Nenhum sorriso. Nenhum cumprimento especial. Apenas pode ir e pronto. Aline entrou no avião. O corredor era apertado. Pessoas guardavam malas nos compartimentos. Ela passou pela classe executiva. Viu Augusto já instalado. A mulher ao lado dele arrumava o bebê. Ele falava ao telefone. A voz era firme, autoritária. Não quero desculpas. Quero soluções. Me ligue quando tiver algo útil. Desligou sem esperar resposta. Aline seguiu até seu assento. 23F. Janela. Pelo menos isso. Guardou a pasta embaixo do assento da frente. Ajeitou o cinto, olhou pela janela e viu o movimento no pátio. Bagagens sendo carregadas, funcionários correndo de um lado para o outro. Uma comissária passou pelo corredor. Uniforme impecável. Sorriso profissional. Bom dia. Precisa de ajuda com alguma coisa? Não, obrigada. A comissária seguiu. Parou na executiva. O sorriso ficou maior. A voz ficou mais calorosa. Senhor Valença, é um prazer tê-lo conosco. Aline entendeu tudo naquele momento. Ali dentro, as regras seriam diferentes para cada rosto. Aline tentou se acomodar no assento estreito. Suas pernas tocavam o banco da frente. Ela abriu a pasta de novo. Precisava revisar as informações. Não podia errar nada na entrevista. Mas suas mãos tremiam. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Você consegue. Você chegou até aqui. A voz do comandante invadiu a cabine pelo interfone. Bom dia, senhores passageiros. Aqui é o comandante Braga. Nosso voo terá duração aproximada de 1h30. Aline ouviu sem realmente escutar. Sua cabeça estava em outro lugar. Daniela, a comissária principal, passou conferindo cintos. Ela tinha aquele jeito eficiente de quem fazia aquilo 1000 vezes. Olhos rápidos, mãos precisas. Checava tudo sem envolvimento real. Passou por Aline sem olhar para ela. Cinto afivelado, por favor. Já está. Daniela seguiu sem responder. Na executiva, ela parou mais tempo. Verificou se Augusto e Isabela estavam confortáveis. Ofereceu bebidas. Perguntou se precisavam de algo. Augusto dispensou com um gesto. Isabela murmurou um "não, obrigada", baixinho. O bebê começou a se mexer. Pequenos sons de desconforto. Aline reconheceu aquele tipo de choro. Tinha cuidado de sobrinhos, de filhos de vizinhas. Sabia quando era fome e quando era outra coisa. Aquilo não era fome. O avião começou a se mover. Aline sentiu o empurrão da decolagem. Agarrou os braços do assento. Nunca gostou dessa parte. A pressão aumentou. Seus ouvidos estalaram. Ela engoliu em seco tentando equalizar. O bebê na frente começou a chorar de verdade agora. Vou continuar com o choro do bebê aumentando, e Aline observando a situação se desenvolver. O som atravessou as divisórias. Outros passageiros olharam para trás. Alguns com irritação, outros com pena. Aline viu Isabela tentando acalmar a criança. Embalava. Fazia sons suaves. Nada funcionava. Augusto revirou os olhos. Disse algo que Aline não conseguiu ouvir, mas o tom era claro. Impaciência. Incômodo. Daniela se aproximou deles de novo. Posso ajudar com alguma coisa? Faça ele parar de chorar. A voz de Augusto cortou o ar. Como se fosse possível ordenar isso. Senhor, bebês choram. É normal. Vou trazer água para a senhora. Eu não pedi água. Pedi que resolvesse. Daniela manteve o sorriso profissional.
Mas Aline viu a tensão em seus ombros. O choro continuou. Ficou mais forte, mais desesperado. Aline fechou a pasta. Não conseguia mais se concentrar. Aquele som a puxava para fora do próprio corpo, para dentro da dor de alguém pequeno demais para explicar o que estava errado. Ela olhou pela janela. O céu estava limpo, mas dentro daquele avião, a tempestade estava apenas começando. O choro do bebê não parava. Cada segundo que passava, ficava pior. Mais agudo, mais urgente. Aline viu Isabela trocar o bebê de posição. Tentou dar mamadeira. A criança recusou. Virou o rosto. Continuou chorando. Outros passageiros começaram a reclamar baixinho. Cochichos irritados. Olhares de reprovação. Daniela voltou com um copo de água. Ofereceu a Isabela com gentileza forçada. A senhora quer que eu segure ele um pouquinho? Não precisa. A resposta veio de Augusto, não de Isabela. Ela sabe cuidar do próprio filho. Daniela recuou. Seu sorriso estava começando a rachar. Claro, senhor. Se precisarem de algo, é só chamar. Ela se afastou rápido, demais, como quem foge de um território perigoso. O bebê arqueou as costas. O choro virou grito. Aline reconheceu aquilo. Não era birra, não era fome, era dor física. Ela se inclinou para a frente. Tentou ver melhor entre as poltronas. O bebê tinha o rosto vermelho, mãozinhas fechadas, corpo tenso. Isabela estava à beira das lágrimas. Augusto bateu a mão no braço da poltrona. Pelo amor de Deus, Isabela, faz alguma coisa. Eu estou tentando. A voz dela saiu quebrada, desesperada. Aline respirou fundo. Sabia que não devia se meter. Não era seu lugar. Aquela não era sua família. Mas também sabia que não conseguiria ficar quieta. Quando Daniela passou pelo corredor novamente, Aline a chamou. Com licença. Daniela parou. Olhou para ela com surpresa. Sim? Eu já cuidei de muitas crianças. Posso estar errada, mas acho que o bebê está com dor de ouvido. A pressão do voo pode ter piorado. Daniela a olhou de cima a baixo. Avaliou. Mediu. Obrigada, senhora, mas a gente tem protocolo para isso. Eu só quis ajudar. Deixe que a gente resolve. O tom era educado, mas a mensagem era clara. Fique no seu lugar. Aline sentiu o primeiro golpe. Pequeno. Sutil. Mas doeu. Ela voltou a se sentar direito. Olhou para a janela. Tentou ignorar o choro que só piorava, mas não conseguiu. Daniela foi até a executiva de novo. Trouxe almofadas, chupetas, um brinquedo de pelúcia. Nada adiantava. Augusto levantou a voz. Isso é inaceitável. Vocês não têm um médico a bordo? Alguma coisa de verdade? Senhor, vamos fazer o possível, mas é importante manter a calma. Não me diga para manter a calma. Sua voz ecoou pela cabine. Todos olharam. Alguns com curiosidade. Outros com medo de serem os próximos alvos. Aline viu Isabela encolher. Abraçou o bebê com mais força, como se pudesse protegê-lo apenas com seu corpo. E foi ali que Aline decidiu. Protocolo ou não, poder ou não, ela tinha que tentar. Aline se levantou devagar. Seu coração batia forte. Ela caminhou até o corredor. Algumas pessoas a olharam. Ela ignorou. Parou a uma distância respeitosa da executiva. Não queria invadir. Só queria ajudar. Com licença. Isabela olhou para ela, olhos vermelhos, rosto cansado. Eu sei que não é da minha conta, mas já cuidei de muitos bebês. Posso tentar acalmá-lo? Ou pelo menos orientar? Isabela abriu a boca para responder. Não. Augusto cortou antes que ela pudesse falar. Não precisamos de ajuda, principalmente não dessa. Aline sentiu a palavra dessa como um tapa. Ele nem olhou para ela de verdade. Apenas dispensou. Eu só queria... Volte para o seu assento. Daniela surgiu do nada. Sua voz tinha aquele tom profissional e frio. Senhora, por favor, vamos deixar a família em paz. Mas o bebê está sofrendo.
A gente está cuidando. Volte para o seu lugar. Aline olhou para Isabela uma última vez. Viu ali um pedido mudo. Um "me ajuda", que não podia ser dito em voz alta. Mas Augusto estava no caminho. E Daniela também. Aline voltou para o assento. Suas pernas tremiam. Não de medo, de raiva, de impotência. Ela se sentou e respirou fundo. O choro continuava. Cada segundo doía mais. Por que ninguém vê? Por que ninguém faz nada? Passou alguns minutos. Talvez 5, talvez 10. O tempo ficou estranho com aquele som constante. Então algo mudou. Augusto levantou a voz de novo. Mas dessa vez era diferente. Tinha uma urgência nova. Onde está o frasco? E o brinquedo que estava aqui? Silêncio. Isabela, você guardou? Não. Estava aqui em cima. Então sumiu. Alguém pegou. Aline sentiu um frio na espinha. Sabia o que vinha a seguir. Augusto se virou. Olhou para trás. Seu olhar varreu os passageiros da classe econômica. Parou nela. Com gente assim é preciso vigiar. As palavras ficaram suspensas no ar. Venenosas. Daniela congelou. Olhou para Augusto. Depois para Aline. Senhor, o que está dizendo? Estou dizendo que ela estava aqui há pouco. Muito interessada. E agora as coisas sumiram. Eu não peguei nada. A voz de Aline saiu mais alta do que ela queria. Mãos fechadas. Coração disparado. Não estou acusando. Só estou observando. Mas era a acusação. Todo mundo sabia. Daniela olhou para a Aline. Mediu. Julgou. Senhora, para evitar mal-entendidos, a senhora poderia abrir sua bolsa? O mundo parou. Aline sentiu cada par de olhos sobre ela. Cada julgamento silencioso. Cada presunção de culpa. Você está me pedindo para provar que não sou ladra? Estou pedindo para evitar problemas. O problema é a acusação. Não eu. Daniela suspirou. Sua paciência estava no limite. Senhora, por favor, só abra a bolsa. Assim a gente encerra isso. Aline segurou a bolsa contra o peito. Suas mãos tremiam agora. Por fora e por dentro. O pedido não era protocolo. Era sentença. Aline ficou de pé no corredor. A bolsa apertada contra o corpo. Respiração presa. Coração em guerra. Não. A palavra saiu firme. Clara. Daniela piscou, surpresa. Como? Eu disse não. Não vou abrir minha bolsa sem uma acusação formal. Por escrito, com testemunhas. Senhora, está dificultando as coisas. Ou estou protegendo meus direitos? Augusto se levantou. Ele era alto, imponente. Usava tudo isso como arma. Você está se fazendo de difícil? Isso é suspeito. Ser acusada sem prova é suspeito, senhor. Eu não acusei, só fiz uma observação. Uma observação que me transformou em ladra na frente de todos. O tom de Aline não era agressivo. Era controlado. Cada palavra escolhida com cuidado. Alguns passageiros murmuraram. Não dava para saber se estavam com ela ou contra ela. Daniela passou a mão pelo rosto. Estava entre dois fogos. Um bilionário furioso. Uma passageira que conhecia seus direitos. Senhora, se você não colaborar, vou ter que chamar a polícia quando pousarmos. Então chame e explique para eles por que me revistou sem provas. Não é revista, é verificação. É humilhação. A palavra cortou o ar. Crua. Verdadeira. Isabela se mexeu no assento. Abraçou o bebê que ainda chorava. Olhou para Augusto, depois para Aline. Parecia querer dizer algo. Mas não disse. Augusto deu um passo à frente. Daniela, faça seu trabalho. Essa passageira está causando transtorno. Eu só queria ajudar uma criança. E agora está sendo investigada. Engraçado como as coisas mudam, não é? Havia prazer em sua voz. Prazer em vê-la encurralada. Aline olhou ao redor. Procurou aliados. Alguém que visse a injustiça. Alguém que se levantasse. Ninguém. Apenas olhares baixos. Silêncios covardes. Daniela suspirou fundo. Está bem.
Vou registrar o incidente, mas saiba que isso vai complicar as coisas para você. Complicar mais do que já está? Sim, muito mais. Aline voltou para o assento. Cada passo pesava toneladas. Sentou. Colocou o cinto. Olhou pela janela sem ver nada. O avião inteiro parecia prender a respiração, esperando o próximo capítulo daquela cena. Augusto voltou para seu lugar. Satisfeito. Como quem acabou de vencer uma batalha. Daniela caminhou até a parte traseira. Provavelmente para fazer o tal registro. Ou para respirar longe daquele caos. O bebê continuava chorando. Mas agora ninguém mais prestava atenção nele. Todos estavam ocupados demais, julgando Aline. Ela fechou os olhos. Tentou se acalmar. Tentou pensar. A entrevista. Ela tinha uma entrevista em algumas horas. Uma chance única. E agora tinha a polícia esperando no desembarque. Como isso aconteceu? Como tudo desandou tão rápido? Mas ela sabia. Sabia exatamente como. Ela era negra. Pobre. E tentou ajudar onde não foi chamada. Num avião cheio de gente que preferia obedecer ao medo do que fazer o certo. Aline abriu os olhos. Olhou para suas mãos, firmes por fora, desabando por dentro, e tomou uma decisão. O objetivo não era mais só chegar à entrevista. Era sair daquele voo com a dignidade intacta. Os minutos passaram como horas. Aline ficou sentada, imóvel, mas sua mente corria. Daniela voltou. Trazia uma prancheta e um papel. Parou ao lado de Aline. Preciso que a senhora assine aqui. O que é isso? Registro de incidente. Protocolo padrão. Aline pegou o papel. Leu rápido. Cada linha era uma sentença. Passageira recusou inspeção voluntária. Comportamento suspeito. Aguardando verificação das autoridades no desembarque. Eu não vou assinar isso. A senhora precisa? Não. Eu preciso da minha versão registrada também. E das testemunhas. Não funciona assim. Então não funciona. Porque eu não assino. Daniela apertou os lábios. Guardou a prancheta. Como quiser. Mas isso vai constar de qualquer jeito. Ela se afastou. Aline viu a tensão em seus ombros. Daniela não estava confortável, mas estava obedecendo. Na executiva, Augusto checava o celular. Ignorava o choro do filho como se fosse ruído de fundo. Isabela embalava Otávio. Cantava baixinho. Sua voz estava quebrada de cansaço. Aline observava tudo, cada detalhe, cada movimento. Então viu algo. Um homem mais velho, 3 fileiras à frente, virou-se. Olhou para ela. Acenou de leve com a cabeça. Um gesto pequeno, quase imperceptível. Mas significava algo. Significava, eu vi. Eu sei que isso está errado. Aline sentiu um alívio minúsculo. Alguém viu. O voo continuou. 30 minutos para o pouso. A tensão não diminuía. Augusto se levantou. Foi até o banheiro. Passou por Aline sem olhar. Quando voltou, ele parou. Olhou para ela diretamente. Sabe qual é o seu problema? Aline não respondeu. Você não sabe qual é o seu lugar. Meu lugar é onde eu escolher estar. Não num voo como este. Não perto de gente como eu. Gente como você? Gente importante. Gente que constrói coisas, que move a economia. Você? Você é invisível e devia ter ficado assim. Aline engoliu a raiva. Não ia dar a ele o prazer de vê-la explodir. Ser invisível não é defeito. É o que vocês preferem. Mais fácil pisar quando ninguém vê. Augusto sorriu. Um sorriso gelado. Cuidado com suas palavras. Elas podem custar caro. Já estão custando. Mas eu ainda tenho dignidade. Você não. Ele ficou parado. Por um segundo, o sorriso vacilou. Depois voltou. Mais duro. Vamos ver quanto tempo sua dignidade dura numa delegacia. Voltou para o assento. Aline respirou devagar. Controlou o tremor nas mãos. Olhou pela janela. Já dava para ver a cidade ao longe. O pouso estava próximo. E a polícia também. Daniela passou de novo. Evitou olhar para Aline. Parecia envergonhada.
ou talvez apenas cansada de tudo aquilo. Aline fechou os olhos. Tentou se preparar mentalmente. Eles vão revistar você. Vão questionar. Vão tentar te quebrar. Mas você não pode deixar. Você não pode aceitar a humilhação para sobreviver. Porque se aceitar agora, vai aceitar para sempre. Abriu os olhos. Olhou ao redor. O avião estava cheio de pessoas que escolheram o silêncio, que preferiram a paz falsa à justiça verdadeira. Mas havia aquele homem, o que acenou, e talvez houvesse outros, escondidos no medo. Mas lá. A voz do comandante invadiu a cabine. Senhores passageiros, iniciaremos a descida em instantes. Por favor, retornem aos assentos e coloquem os cintos. Aline já estava no assento. Já estava com o cinto. Já estava pronta para o pouso e para a luta que viria depois. O avião começou a descer. Aline sentiu a mudança de pressão. Seus ouvidos estalaram. Ela engoliu em seco. O bebê gritou mais alto. A dor de ouvido tinha piorado com a descida. Isabela parecia à beira de um colapso. Balançava Otávio. Tentava amamentar. Nada funcionava. Augusto olhava pela janela, indiferente ao sofrimento ao lado. Daniela passou fazendo a conferência final. Bandejas recolhidas, assentos na posição vertical, cintos afivelados. Quando passou por Aline, seus olhos se encontraram por um segundo. Aline viu ali um lampejo de dúvida. De culpa, talvez. Mas Daniela seguiu sem dizer nada. O avião tocou o solo. O impacto fez tudo tremer. Freou forte. Alguns passageiros seguraram os braços dos assentos. Aline respirou fundo. Estava em São Paulo. Mas aquilo não parecia vitória. O avião taxiou até o portão. Parou. O sinal luminoso de cinto aceso apagou. Todo mundo se levantou ao mesmo tempo, abrindo compartimentos, pegando malas, com pressa de sair. Aline ficou sentada, esperando. Sabia que a polícia estaria lá fora. Daniela apareceu de novo, dessa vez com outro comissário, um homem grande, sério. Senhora, preciso que aguarde. Vamos desembarcar você por último. Por quê? Protocolo. Protocolo de humilhação? O comissário franziu a testa. Daniela tocou seu braço. Sussurrou algo. A polícia vai querer falar com a senhora. É melhor cooperar. Vou cooperar. Mas não vou aceitar isso calada. Augusto passou por elas. Isabela atrás. O bebê ainda chorando. Ele olhou para Aline uma última vez. Sorriso de vitória. Boa sorte. Vai precisar. Aline não respondeu. Apenas sustentou o olhar. Os passageiros saíram. Fila lenta. Murmúrios. Olhares curiosos na direção dela. Aline viu o homem mais velho que tinha acenado. Ele parou. Olhou para Daniela. Eu vi tudo. Se precisarem de testemunha, eu falo. Daniela pareceu surpresa. Senhor, não é necessário. Eu decido o que é necessário. Meu nome é Antero Silva. Vou estar lá fora. Ele saiu. Aline sentiu uma onda de gratidão. Finalmente, o avião estava vazio. Daniela se aproximou. Sua voz estava diferente. Mais baixa, menos oficial. Olha, eu só estava fazendo meu trabalho. Seu trabalho era me julgar sem prova? Meu trabalho é manter a paz. E ele é poderoso. E eu sou descartável? Daniela não respondeu. Mas a resposta estava em seus olhos. Pode desembarcar. A polícia está esperando. Aline se levantou. Pegou a bolsa. A pasta. Caminhou pelo corredor vazio. Cada passo ecoava. Saiu do avião. O ar do terminal a recebeu. Gelado. Impessoal. Viu 2 policiais à frente. E Augusto conversando com eles. Apontando. Explicando. Aline respirou fundo. Suas mãos estavam firmes por fora. Mas o coração desabava por dentro. Ela se aproximou. Olhou para os policiais. Depois para Augusto. E disse com voz clara. Meu nome é Aline dos Santos. E eu não roubei nada. Um dos policiais acenou. Venha comigo, por favor. Vamos conversar. Aline olhou para trás uma última vez. Viu Daniela na porta do avião, observando.
Viu seu Antero esperando ali perto, pronto para testemunhar, e entendeu que o voo tinha terminado, mas a luta estava apenas começando. A sala era pequena. Paredes brancas. Uma mesa. 3 cadeiras. Aline sentou numa delas. A bolsa no colo, a pasta ao lado. Os 2 policiais ficaram de pé. Um deles, mais velho, tinha olhar cansado. O outro era jovem, atento demais. Senhora, vamos precisar verificar seus pertences. Aline respirou devagar. Podem verificar, mas quero que registrem que isso está acontecendo sob protesto, sem acusação formal, sem prova. O policial mais velho assentiu. Anotado. Pode abrir a bolsa? Aline abriu. Colocou tudo em cima da mesa. Carteira, celular, lenços, batom, caneta, documentos. Eles examinaram cada item. Devagar, meticuloso. Não encontraram nada. E a pasta? Aline abriu. Currículo, certificados, cartas de recomendação. Nada mais. O policial mais jovem franziu a testa. Cadê o frasco? O brinquedo? Eu não peguei nada, já disse. O Sr. Valença afirma que você estava perto quando os itens sumiram. Eu estava tentando ajudar o bebê, não roubar dele. Por que ajudar se ninguém pediu? A pergunta veio carregada de julgamento. Porque a criança estava sofrendo. Isso não deveria precisar de convite. O policial mais velho suspirou. Guardou o bloco de notas. Não encontramos nada. Vamos liberar a senhora, mas o Sr. Valença pode querer registrar ocorrência. Que registre? Eu também vou registrar. Acusação falsa, constrangimento público, racismo. A palavra ficou suspensa no ar. Pesada. O policial jovem ficou desconfortável. Senhora, cuidado com acusações graves. Mais grave que ser chamada de ladra sem prova? Silêncio. Aline guardou tudo de volta. Levantou-se. Posso ir? Pode. Mas não saia de São Paulo nos próximos dias, caso precisemos de mais informações. Aline assentiu. Saiu da sala. O corredor do aeroporto estava cheio. Gente correndo, malas, anúncios. Ela checou o celular. 3 horas para a entrevista. Ainda dava tempo. Mas suas mãos tremiam. Seu corpo inteiro tremia. Encontrou um banheiro. Entrou, trancou-se numa cabine. E só então permitiu que as lágrimas viessem. Chorou em silêncio. 5 minutos. Talvez 10. Depois lavou o rosto, ajeitou o cabelo, olhou-se no espelho. Os olhos estavam vermelhos, mas havia algo novo neles. Uma firmeza que não estava lá antes. Saiu do banheiro. Viu seu Antero esperando perto da saída. Moça, ela parou. Eu vi tudo, do começo ao fim. Se precisar de testemunha, estou aqui. Aline sentiu os olhos arderem de novo, mas não eram lágrimas de dor, eram de gratidão. Obrigada, muito obrigada. Não agradeça, é o mínimo que um ser humano decente faz. Ele entregou um cartão com o telefone escrito à mão. Me liga se precisar. Eu falo a verdade, mesmo que custe. Aline guardou o cartão como se fosse ouro. Seu Antero acenou e seguiu. Sumiu na multidão. Aline ficou ali, parada, processando. Então ouviu um choro conhecido, agudo, desesperado. Virou-se. Viu Isabela sentada num banco, Otávio nos braços, chorando sem parar. Augusto estava ao telefone. Longe, ignorando os dois. Aline hesitou. Já tinha se metido demais, já tinha sofrido demais. Mas o choro daquela criança era como um anzol. Puxava ela para perto, contra toda a lógica, contra todo medo. Ela caminhou até Isabela. Aline parou a 1 metro de distância. Isabela levantou os olhos, vermelhos, cansados. Desculpa incomodar, mas o bebê ainda está mal? Isabela olhou ao redor, procurando Augusto. Ele estava de costas, falando alto ao telefone. Está. Não sei mais o que fazer. Sua voz era um fio, quebradiça. Posso ver? Isabela hesitou. Depois assentiu. Aline se aproximou. Olhou para Otávio. O rosto estava vermelho, os olhos inchados de tanto chorar.
A respiração estava irregular. Ele puxou a orelha algumas vezes. Sim, muito. E a febre? Você checou? Está quente, mas não tem o termômetro. Aline tocou delicadamente a testa do bebê. Estava febril. Não muito alto, mas preocupante. Ele precisa de um médico. Urgente. Eu sei. Mas meu marido... A frase morreu no ar. Aline entendeu. Augusto não queria drama. Não queria atenção. Não queria parecer que não tinha controle. Seu filho importa mais que a opinião dele. Isabela a olhou com olhos arregalados, como se ninguém nunca tivesse dito isso para ela. Nesse momento, um homem se aproximou. Cabelos grisalhos, óculos, postura de quem já tinha visto muita coisa. Com licença, sou o Dr. Mauro Rezende. Estava no voo com vocês. Ouvi o choro e... Posso ajudar? Isabela olhou para ele. Depois para Aline. Depois para Augusto. Eu... Não sei se... Seu bebê está com dor. Isso não é negociável. A voz de Dr. Mauro era firme. Gentil. Mas firme. Augusto desligou o telefone. Virou-se. Viu a cena. O que está acontecendo aqui? Sou médico. Vim verificar a criança. Não precisa. Já estamos resolvendo. Com todo respeito, senhor. O bebê não pode esperar. Augusto olhou para Aline. Seu rosto endureceu. Você de novo? Não basta o que já fez? Eu não fiz nada, além de me importar. Se importar. Você foi investigada há 10 minutos. E fui liberada. Porque eu sou inocente. A voz dela saiu calma. Clara. Sem tremer. Dr. Mauro olhou de um para o outro. Entendeu a tensão. Senhor, seja lá o que aconteceu no voo, agora o importante é a saúde do seu filho. Eu decido o que é importante. Não. Nesse caso, a urgência decide. Augusto deu um passo à frente. Ameaçador. Você sabe com quem está falando? Sei. Estou falando com o pai de uma criança doente. E espero que você coloque isso acima do seu ego. O silêncio foi cortante. Pessoas ao redor começaram a olhar. Curiosas. Algumas tirando celulares. Augusto percebeu. Sua mandíbula apertou. Está bem. Faça o que tem que fazer. Rápido. Dr. Mauro se ajoelhou na frente de Isabela. Pediu licença. Examinou Otávio com... Cuidado. Olhou os ouvidos com uma pequena lanterna. Checou a temperatura com a mão. Ouviu a respiração. Otite aguda. O ouvido está inflamado. Precisa de antibiótico. E precisa agora. Isabela começou a chorar. Eu sabia. Eu sabia que tinha algo errado. Dr. Mauro segurou a mão dela. Você fez o que pôde. Agora vamos ao hospital. Tem um aqui perto do aeroporto. Augusto bufou. Isso é exagero. Exagero é deixar uma criança sofrer por orgulho. Dr. Mauro levantou-se. Olhou para Augusto sem medo. Vou chamar uma ambulância. Ou o senhor prefere levar no seu carro? Augusto não respondeu. Apenas pegou o celular e discou. Marcos, traga o carro. Agora. Aline ficou ali, observando, sentindo uma mistura de alívio e raiva. Otávio estava sendo ajudado. Mas a que custo? Quanto sofrimento desnecessário? Dr. Mauro olhou para ela. Você estava certa no avião. Era ouvido mesmo. Como você sabia? Já cuidei de muitas crianças. Aprendi a reconhecer os sinais. Ele assentiu com respeito. Deviam ter escutado você desde o começo. Aline não disse nada, mas o reconhecimento doeu quase tanto quanto a acusação. Porque veio tarde demais. Um carro preto parou na frente do aeroporto. Motorista uniformizado saiu correndo para abrir a porta. Augusto apontou para Isabela. Vamos, hospital mais próximo. Isabela se levantou, abraçou Otávio, olhou para Aline. Obrigada. Foi um sussurro, mas chegou inteiro. Aline assentiu. Não disse nada. Não havia palavras. Dr. Mauro se aproximou de Augusto. Vou com vocês, para garantir que ele seja atendido direito. Não precisa. Não estou pedindo permissão. Estou cumprindo meu dever médico.
Augusto revirou os olhos, mas não discutiu. Eles entraram no carro. A porta fechou. O carro saiu. Aline ficou parada na calçada, sozinha de novo. Checou o celular. 2 horas e meia para a entrevista. Precisava ir. Precisava se preparar. Mas suas pernas não se moviam. Daniela apareceu na saída do terminal, arrastando uma mala pequena. Viu Aline. Hesitou. Aline a encarou. Esperou. Daniela se aproximou devagar. Eu ouvi que te liberaram. Porque não havia nada para encontrar. Eu sei. Silêncio. Eu estava só fazendo meu trabalho. Seu trabalho era me julgar? Me humilhar? Meu trabalho é evitar conflito, manter a paz. Paz? Aquilo não era paz. Era covardia. Daniela baixou os olhos. Ele é um homem poderoso. Se você não obedecesse, o quê? Perderia o emprego? E eu? O que eu perdi? Daniela não respondeu. Eu perdi minha dignidade, minha tranquilidade. Quase perdi uma oportunidade que lutei anos para conseguir. Eu sinto muito. Sente? Ou só está se desculpando porque não deu em nada? A pergunta foi dura, mas justa. Daniela respirou fundo, lágrimas nos olhos. Você tem razão. Eu fui covarde, escolhi o caminho fácil. E você pagou o preço. Aline sentiu a raiva amolecer um pouco. Não sumiu, mas amoleceu. Pessoas como ele só têm poder porque pessoas como você obedecem. Eu sei. Saber não muda nada. Agir muda. Daniela limpou os olhos. Olhou para Aline com algo novo no rosto. Determinação. Você está certa. E eu vou agir. Vou fazer um relatório completo sobre o que realmente aconteceu. Sobre a acusação falsa. Sobre a pressão que ele fez. Vai mesmo? Vou. Não sei se vai dar em algo, mas vou fazer. Aline estudou o rosto dela, procurando mentira. Não encontrou. Obrigada. Não me agradeça. Eu deveria ter feito isso desde o começo. Daniela pegou um cartão da bolsa. Entregou. Meu contato. Se precisar de alguma coisa. Qualquer coisa. Aline guardou o cartão. Daniela acenou e seguiu. Desapareceu no fluxo de pessoas. Aline ficou ali mais um momento, processando, sentindo. Então seu celular vibrou. Mensagem da empresa, confirmação da entrevista, endereço, horário. Ela olhou para a mensagem. Depois para o aeroporto atrás dela. Tinha passado por tanta coisa nas últimas horas. Humilhação, medo, raiva. Mas também tinha visto coragem. De seu Antero, de Dr. Mauro, e agora de Daniela, e tinha descoberto a própria. Aline respirou fundo, guardou o celular, pegou a pasta e caminhou para a saída, para o táxi, para a entrevista, para o futuro que tinha lutado tanto para alcançar. O táxi cortou o trânsito de São Paulo. Aline olhava pela janela. Prédios, pessoas, vida acontecendo. Ela tentou focar na entrevista, nas perguntas, nas respostas que tinha preparado. Mas sua mente voltava sempre para o avião, para Augusto, para o olhar de Daniela, para Otávio chorando. Primeira vez em São Paulo? O motorista quebrou o silêncio. Não, mas é a primeira vez que venho para algo importante. Entrevista de emprego? Sim. Vai dar certo. Pode confiar. Aline sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Espero que sim. O táxi parou em frente a um prédio comercial. Vidro espelhado. Entrada imponente. Aline pagou. Desceu. Olhou para cima. Você consegue. Depois de tudo que passou hoje, você consegue. Entrou no saguão. Mármore. Ar-condicionado. Segurança pedindo identificação. Vim para a entrevista. Departamento de Recursos Humanos. 12º andar. Elevadores à direita. Aline subiu. O elevador era espelhado. Ela se viu refletida. Roupa amarrotada do voo. Olhos cansados. Mas também viu algo que não estava lá de manhã. Força. Chegou ao 12º andar. A recepcionista sorriu. Aline dos Santos? Sim. A senhora está adiantada. Pode aguardar ali. Vou avisar que chegou.
Aline sentou numa poltrona de couro. Abriu a pasta. Revisou os documentos pela 1000ª vez. Sua mente era um turbilhão. Tentava focar. Mas as imagens do voo o invadiam. Augusto dizendo gente assim. Daniela pedindo para abrir a bolsa. Os policiais examinando seus pertences. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Deixa pra lá agora. Você pode processar tudo isso depois. Agora foca. Aline dos Santos? Ela abriu os olhos. Um homem de terno estava à sua frente. Sorriso profissional. Sou eu. Ricardo Campos, gerente de RH. Pode me acompanhar? Aline se levantou. Seguiu ele por um corredor. Salas de vidro, gente trabalhando, telefones tocando. Entraram numa sala de reunião. Mesa redonda, cadeiras confortáveis. Por favor, sente-se. Aline sentou. Colocou a pasta na mesa. Ricardo pegou uma folha. O currículo dela. Impressionante. Formação autodidata, certificações relevantes, experiência prática. Obrigada. Me fala um pouco sobre você. Por que essa vaga? Aline respirou. Começou a falar. Sobre sua trajetória, sobre os desafios, sobre o que aprendeu. A voz estava firme, clara, confiante. Ricardo fazia anotações. Acenava. Parecia impressionado. E me diz uma coisa, como você lida com pressão? Com situações difíceis? Aline quase riu. Se ele soubesse. Eu mantenho a calma. Analiso a situação. E tomo a decisão que respeita meus princípios. Mesmo quando isso custa caro? Principalmente quando custa caro. Ricardo olhou para ela com curiosidade. Aconteceu algo hoje? Você parece... testada. Aline hesitou. Deveria contar? Seria profissional? Decidiu que sim. Não ia esconder. Tive um problema no voo. Fui acusada de algo que não fiz. Tive que me defender. Passei por situações humilhantes. Ricardo parou de escrever. Olhou para ela atentamente. E como você lidou? Mantive minha dignidade. Não cedi à pressão. Exigi que meus direitos fossem respeitados. E funcionou? Ainda não sei, mas não me arrependo. Ricardo assentiu devagar. Parecia estar processando. Aline, vou ser sincero. Temos outros candidatos, com mais experiência corporativa, com currículos mais tradicionais. O coração dela apertou. Mas nenhum deles me mostrou o que você acabou de mostrar. Caráter sob pressão. Ele se levantou. Estendeu a mão. Bem-vinda à equipe. Aline ficou paralisada. Olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Ricardo. Sério? Sério? Quando você pode começar? Eu preciso de uns dias. Para organizar a mudança. Avisar meu trabalho atual. 2 semanas está bom? Está perfeito. Ela apertou a mão dele. Firme, sentindo a realidade bater. Tinha conseguido. Depois de tudo, tinha conseguido. Vou enviar o contrato por e-mail ainda hoje. Dê uma olhada. Qualquer dúvida, me liga. Pode deixar. E obrigada. Muito obrigada. Agradeça a você mesma. Você mereceu. Ricardo a acompanhou até a recepção. Apertaram as mãos de novo. Ele voltou para dentro. Aline ficou ali, no corredor, processando. Entrou no elevador. Desceu. Saiu do prédio. A cidade a recebeu com barulho e movimento. Mas ela mal ouvia. Estava em choque. Bom choque. Caminhou até uma praça próxima. Sentou num banco. Deixou a pasta ao lado. Pegou o celular. Queria ligar para alguém. Compartilhar. Comemorar. Mas não sabia para quem ligar. Sua vida era solitária. Tinha colegas, mas não amigos próximos. Então viu uma notificação. E-mail novo. Abriu. Era da companhia aérea. Prezada Aline dos Santos, gostaríamos de informar que o incidente registrado em seu nome durante o voo 347 está sendo revisado. A tripulação responsável entrou com relatório corretivo. Pedimos desculpas pelo constrangimento e informamos que o registro será removido de nossos sistemas. Atenciosamente, Departamento de Atendimento ao Cliente. Aline leu de novo. E de novo.
Daniela tinha cumprido a palavra. Ela sentiu algo estranho no peito. Não era exatamente alegria. Era justiça. Pequena, mas real. Outro e-mail chegou. Número desconhecido. Oi, Aline. Aqui é Isabela. Consegui seu contato com a tripulação. Otávio está sendo tratado. Os médicos disseram que você estava certa. Otite aguda. Mais um pouco e teria complicado. Queria te agradecer. Você tentou ajudar quando ninguém mais tentou, mesmo sendo tratada tão mal. Também queria te dizer que estou tomando algumas decisões. Sobre minha vida. Sobre meu casamento. Você me mostrou que é possível não aceitar o inaceitável. Obrigada de verdade, Isabela. Aline sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Apenas respirou fundo. Tanta coisa em um dia. Tanta dor, mas também tanta mudança. Ela respondeu o e-mail de Isabela. Desejou força. Ofereceu apoio se precisasse. Depois guardou o celular. Olhou ao redor. A praça estava cheia. Crianças brincando, pessoas almoçando, vida normal. E ela estava ali, no meio. Não invisível. Não apagada. Viva. Inteira. Com uma vaga nova. Com dignidade preservada. Com a certeza de que tinha feito o certo. Levantou-se. Pegou a pasta. Tinha que encontrar um lugar para dormir. Organizar a volta. Começar a planejar a mudança. Mas antes ia comer algo. Comemorar sozinha. Porque merecia. Entrou num restaurante simples. Pediu um prato feito. Sentou perto da janela. Enquanto esperava, abriu a pasta de novo. Olhou para os certificados, para o currículo. Tinha construído aquilo. Tijolo por tijolo. Noite por noite. E agora ia usar. A comida chegou. Ela comeu devagar. Saboreando. Descansando. Seu celular vibrou de novo. Mensagem. Era de um número que ela não conhecia. Aline, aqui é Dr. Mauro. Isabela me passou seu contato. Queria te dizer que você foi incrível hoje. Sua coragem inspirou outras pessoas. Inclusive eu. Estou conectado com algumas ONGs que trabalham com direitos civis e combate ao racismo. Se quiser processar o que aconteceu, posso te indicar advogados que trabalham pro bono. Pensa no assunto. E me avisa. Abs Mauro. Aline olhou para a mensagem por um longo tempo. Processar. A ideia não tinha passado pela cabeça. Estava tão focada em sobreviver, em seguir em frente. Mas talvez fosse importante. Não por vingança, mas por justiça, para que outras pessoas não passassem pelo mesmo. Ela salvou o número, respondeu agradecendo. Disse que ia pensar. E ia mesmo. Mas agora precisava descansar. Aline encontrou um hotel pequeno perto da estação. Barato, limpo, o suficiente. Subiu para o quarto, tomou banho, trocou de roupa, deitou na cama e sentiu o corpo inteiro pesar. A adrenalina finalmente estava baixando. Pegou o celular, abriu as mensagens de novo, releu o e-mail de Isabela. Cada palavra. Estou tomando algumas decisões. Aline sabia o que aquilo significava. Sabia a coragem que exigia. Esperou que Isabela encontrasse força, que não voltasse atrás. Depois abriu a mensagem de Dr. Mauro. Sobre processar. Sobre justiça. Seria capaz? Tinha energia para isso? Lutar contra Augusto Valença não era pequeno. Era guerra. Mas ficar quieta também tinha seu preço. O preço da dignidade ferida, da injustiça não respondida. Aline fechou os olhos. Pensou. Lembrou do olhar de Augusto, do sorriso dele quando a acusou, da certeza de que sairia impune. Lembrou de Daniela, do medo nos olhos dela, da obediência cega. Lembrou de seu Antero, da coragem simples de se levantar e dizer: isso está errado. E lembrou de si mesma, no corredor do avião, recusando abrir a bolsa, exigindo respeito. Abriu os olhos. Já sabia a resposta. Ia processar. Não por dinheiro, não por fama, mas porque silêncio era concordância. E ela não concordava. Pegou o celular. Respondeu o Dr. Mauro. Aceito a indicação, quero processar. Por acusação falsa, por constrangimento, por tudo. Obrigada pelo apoio. Aline. Enviou. Sentiu um peso sair dos ombros.
Agora era oficial. A luta não tinha terminado no aeroporto. Estava apenas começando. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. O celular tocou, chamada de número desconhecido. Alô? Aline? Aqui é a Isabela. A voz estava trêmula, assustada. Isabela, está tudo bem? Não. Augusto descobriu que eu te mandei e-mail. Está furioso. Como ele descobriu? Ele monitora tudo. E-mails, mensagens, tudo. Aline sentiu um arrepio. O que ele disse? Disse que eu fui manipulada. Que você está tentando nos extorquir. Que vai processar você por difamação. Ele não pode. Não fiz nada. Aline, ele pode. Ele tem advogados, dinheiro, influência. Ele pode te destruir. A voz de Isabela estava em pânico. Isabela, respira. Você está segura agora? Estou no hospital, com Otávio. Ele está sendo internado. A infecção estava pior do que pensavam. E Augusto? Foi embora. Disse que tinha reunião importante. Nem ficou para ver o filho sendo internado. Aline fechou os olhos. Que tipo de homem era aquele? Isabela, você precisa de ajuda. Sair dessa situação. Eu sei. Mas tenho medo. Medo do que ele pode fazer. Entendo. Mas ficar também tem custo. E você sabe disso. Silêncio do outro lado. Aline, ele ameaçou você. Disse que vai te processar. Vai manchar seu nome. Vai te impedir de trabalhar. Deixa ele tentar. Eu tenho a verdade. E testemunhas. Verdade não importa para homens como ele. Então a gente faz importar. Isabela respirou fundo. Parecia estar chorando. Você é corajosa. Eu queria ser assim. Você é. Você me mandou aquele e-mail. Isso já é coragem. Mas agora estou com medo. Medo faz parte, mas não pode paralisar. Silêncio de novo. Depois... Obrigada, Aline. Por tudo. E desculpa. Desculpa por não ter te defendido no avião. Você estava protegendo seu filho. Eu entendo. Mesmo assim, eu deveria ter feito mais. Você pode fazer agora. Testemunhar. Contar a verdade. Isabela hesitou. Vou pensar. Preciso pensar no Otávio. No que é melhor para ele. O melhor para ele é ter uma mãe livre. Forte. Não uma refém. As palavras saíram duras, mas verdadeiras. Isabela respirou fundo. Vou pensar. Te ligo se precisar. Pode ligar, qualquer hora. Obrigada. A ligação caiu. Aline ficou olhando para o celular, o coração acelerado. Augusto estava contra-atacando, como esperado. Mas ela não ia recuar. Na manhã seguinte, Aline acordou com mais mensagens. Desta vez, de Dr. Mauro. Aline, te passei o contato da doutora Beatriz Moura, advogada especializada em direitos civis. Ela quer conversar com você hoje, se possível. Ah, e cuidado. Ouvi dizer que Valença está mobilizando gente. Ele não aceita ser contrariado. Força. Mauro. Aline respondeu agradecendo. Ligou para o número da advogada. Doutora Beatriz? Sim. Você é a Aline? Sou. Mauro me contou tudo. Que história horrível. Mas temos um caso forte. A voz era firme, confiante. Você acha? Acho. Acusação falsa, constrangimento público, abuso de poder. Tudo documentado. Temos testemunhas. Mas ele é rico, poderoso. E daí? A lei não deveria ser só para os pobres. Aline sorriu. Gostou dela imediatamente. Quando podemos nos encontrar? Hoje à tarde. Meu escritório. Te mando o endereço. Perfeito. Aline, só te aviso. Vai ser difícil. Ele vai tentar te cansar, te intimidar, te comprar. Não estou à venda. Ótimo. Então vamos à guerra. A ligação terminou. Aline se vestiu. Tomou café. Preparou-se mentalmente. Às 3 da tarde, estava no escritório da doutora Beatriz. Pequeno, cheio de livros. Processo empilhados. Beatriz era uma mulher de 50 anos. Cabelos curtos, olhar afiado. Senta, Aline. Me conta tudo, desde o começo. Aline contou. Cada detalhe. O choro do bebê, a oferta de ajuda, a acusação, a revista, a polícia.
Beatriz fazia anotações, acenava, parecia estar montando um quebra-cabeça. Você tem os nomes das testemunhas? Tenho. Seu Antero, Dr. Mauro, e Daniela, a comissária. Ótimo. Vou precisar dos depoimentos. E de você, quero cada e-mail, cada mensagem, cada registro. Tenho. Tudo. Perfeita. Agora me diz. Você está preparada para o que vem? Estou. Por que não vai ser fácil? Ele vai te investigar, procurar sujeira, tentar te comprar primeiro, depois tentar te quebrar. Não tenho sujeira, não aceito suborno, e não quebro fácil. Beatriz sorriu. Você vai se dar bem. Passaram 2 horas conversando, montando estratégia, definindo próximos passos. Quando Aline saiu, já estava escurecendo. Ela caminhou pela cidade, pensando, planejando. Seu celular tocou. Número privado. Alô? Aline dos Santos? Voz masculina. Desconhecida. Sim. Meu nome é Dr. Cláudio Ferreira. Sou advogado do Sr. Augusto Valença. O coração de Aline acelerou, mas ela manteve a voz calma. E o que o senhor quer? Conversar. Meu cliente está preocupado com mal-entendidos. Mal-entendidos? Ele me acusou de roubo sem prova. Foi um momento de estresse. Ele lamenta profundamente. Lamenta? Não pareceu. Senhora, podemos resolver isso de forma amigável. Meu cliente está disposto a compensá-la pelo inconveniente. Aí estava. A tentativa de compra. Quanto? R$ 50.000, em troca de um acordo de confidencialidade. Aline quase riu. 50.000. Como se pudesse comprar dignidade. Não. 100.000. Não. Senhora, seja razoável. Isso pode mudar sua vida. Já mudou, mas não do jeito que você pensa. Então 200.000 é minha oferta final. Minha resposta é não. E sempre será não. Silêncio do outro lado. Depois, você está cometendo um erro. Meu cliente tem recursos. Pode te destruir. Deixa ele tentar. Tenho a verdade. E não está à venda. Aline desligou. Mãos tremendo. Mas não de medo. De adrenalina. Ela tinha acabado de recusar R$ 200.000. E não se arrependia. Aline voltou ao hotel. Sentou na cama. Respirou fundo. 200.000. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida. Poderia pagar dívidas, ajudar a família, começar uma vida nova sem apertar. Mas também seria silêncio, concordância, aceitação de que gente como Augusto podia fazer o que quisesse. Não. Não valia a pena. Seu celular vibrou. Mensagem de Beatriz. Soube da oferta. Parabéns por recusar. Isso mostra que eles estão preocupados. Vamos apertar. Amanhã protocolo a ação. Prepare-se, Beatriz. Aline respondeu com um joinha. Depois deitou. Olhou para o teto. Pensou em tudo o que tinha acontecido. Em menos de 48 horas, sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Tinha sido acusada, humilhada, investigada. Mas também tinha conseguido o emprego dos sonhos. Tinha recusado o suborno. Tinha escolhido lutar. E não estava sozinha. Tinha Beatriz, Dr. Mauro, seu Antero, Daniela, até Isabela, à sua maneira. Seu celular tocou de novo. Outro número desconhecido. Ela hesitou. Depois atendeu. Alô? Aline? É Isabela. Oi, tudo bem? Sim, quer dizer não. Mas estou decidida. Decidida? Vou testemunhar. Contra ele. Vou contar tudo. Aline sentou-se na cama. Isabela, tem certeza? Isso vai ter consequências. Eu sei, mas não posso mais. Não posso criar meu filho assim, com medo, com vergonha. E Otávio, como ele está? Melhorando. Os antibióticos estão funcionando, mas os médicos disseram que se tivesse demorado mais um dia, poderia ter sido grave. Por causa do seu marido, que impediu ajuda. Sim. E isso me abriu os olhos. Ele colocou o ego acima da saúde do próprio filho. Aline ouviu a dor na voz dela. E também a força. Você é corajosa, Isabela. Não. Você é. Eu só estou tentando ser metade disso. Você vai conseguir. E eu vou te apoiar. Obrigada. Preciso de alguém.
Minha família, eles não vão entender. Quando você fizer a coisa certa, nem todo mundo vai entender. Mas você vai saber. Isabela respirou fundo. Vou falar com a advogada dele. Ou melhor, com a sua advogada. Como funciona? Vou te passar o contato da doutora Beatriz. Ela vai te orientar. Perfeito. Aline? Sim? Obrigada. Por não desistir. Por mostrar que é possível. Obrigada a você. Por escolher a verdade. A ligação terminou. Aline ficou segurando o celular, sentindo algo estranho. Algo bom. Não estava lutando só por ela. Estava lutando por todas as pessoas que já foram silenciadas. Por todas as vezes que o poder venceu porque ninguém teve coragem de resistir. Dessa vez seria diferente. Ela enviou mensagem para Beatriz, avisando sobre Isabela. A resposta veio rápido. Perfeito. Com o depoimento dela, o caso fica ainda mais forte. Testemunha interna é ouro. Amanhã vamos fazer história. Bia. Aline sorriu. História. Talvez fosse grande demais. Mas era algo. Era justiça. Pequena, mas real. Deitou de novo. Fechou os olhos. Pela primeira vez em dias, dormiu tranquila, porque sabia que tinha feito a escolha certa. E que não importava o que viesse, ela não estava sozinha. Na manhã seguinte, Aline estava no escritório de Beatriz. A advogada tinha uma pilha de documentos na mesa. Testemunhos, e-mails, registros da companhia aérea. Tudo pronto, vamos protocolar hoje. E depois? Depois a notificação chega para ele. E aí começa o jogo. Beatriz entregou uma cópia da petição para Aline. Ela leu. Cada linha era precisa, contundente, acusação falsa, constrangimento ilegal, abuso de poder, danos morais. Quanto estamos pedindo? 500 mil em danos morais e retratação pública. Aline engoliu em seco. Era muito dinheiro. Você acha que vamos conseguir? Acho que temos um caso forte, testemunhas sólidas, evidências claras e uma vítima que não aceitou suborno. Beatriz sorriu. Isso impressiona, juiz. Mostra caráter. Foram juntas ao fórum. Protocolar a ação foi rápido, burocrático, mas significativo. Quando saíram, havia repórteres na porta. Aline parou. Surpresa. Como eles sabem? Eu avisei. Casos assim precisam de visibilidade. Beatriz se aproximou dos microfones. Aline ficou ao lado. Meu nome é Beatriz Moura. Represento a Aline dos Santos. Hoje protocolamos ação contra o empresário Augusto Valença. As câmeras se voltaram para Aline. Ela sentiu o peso dos olhares. A senhora Aline foi vítima de acusação falsa em um voo comercial. Foi humilhada publicamente. Investigada sem provas. Tudo porque tentou ajudar uma criança doente. Um repórter gritou. Senhor Valença alega que foi mal entendido. Não foi mal entendido. Foi abuso de poder. E vamos provar. Outro repórter. Aline, como você se sente? Aline hesitou. Beatriz acenou para ela falar. Me sinto firme. Ninguém deveria passar por isso. E se ficar calada, outras pessoas vão passar. Você recebeu oferta de acordo? Recebi. Recusei. Por quê? Porque dignidade não tem preço. As palavras saíram simples, mas verdadeiras. As câmeras dispararam. Flashes. Perguntas aos gritos. Beatriz encerrou a entrevista. Puxou Aline para dentro. Você se saiu bem? Estou tremendo. Normal. Mas você falou do coração. Isso é o que importa. No caminho de volta, Aline checou o celular. Mensagens explodindo. Redes sociais. Notícias. A história estava se espalhando. Seu antero mandou mensagem. Vi na TV. Muito orgulho de você. Conte comigo para o que precisar. Dr. Mauro também. Estou à disposição para depor. Vamos vencer isso juntos. E Daniela. Vi a entrevista. Você é mais forte do que eu jamais serei. Vou testemunhar também. É o mínimo que posso fazer. Aline sentiu os olhos arderem. Não estava sozinha. Nunca esteve. À noite, seu celular tocou. Número privado de novo. Ela atendeu. Alô?
Você cometeu um erro grave. A voz era de Augusto, fria, controlada. Não cometi erro nenhum. Apenas busquei justiça. Justiça? Você acha que vai ganhar? Contra mim? Vou tentar. Eu vou te enterrar. Sua carreira, sua reputação, tudo. Faça o que quiser. A verdade está do meu lado. Verdade não paga advogado. Não paga contas. Mas paga consciência tranquila. Augusto riu, um riso sem humor. Você é ingênua. O mundo não funciona assim. Talvez devesse. Prepare-se. Vou destruir cada testemunha, cada prova, cada esperança sua. Boa sorte tentando. Aline desligou. Mãos tremendo. Mas não de medo, de raiva controlada. Ele estava assustado. Pessoas assustadas ameaçavam. E isso significava que tinham poder de verdade. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Advogados de Augusto entraram com contra-ação, alegando difamação, pedindo 1 milhão em danos. Beatriz mostrou os documentos para Aline. É intimidação, estratégia comum. E o que fazemos? Seguimos firmes. Temos a verdade. Mas a verdade estava sendo testada. Repórteres ligavam. Queriam detalhes. Alguns insinuavam que Aline estava fazendo isso por dinheiro. Comentários online eram piores. Metade apoiava, metade atacava. Ela só quer extorquir um homem rico. Finalmente alguém enfrenta esses poderosos. Isso é armação. Racismo escancarado e ela lutando. Rainha. Aline tentava não ler. Mas era impossível. As palavras entravam, machucavam. Daniela ligou uma noite. Aline, preciso te avisar. Eles me pressionaram. Disseram que eu posso perder o emprego se testemunhar. Você vai desistir? Silêncio. Não. Mas estou com medo. Eu também. Mas medo não pode vencer. Você tem certeza que vai valer a pena? Aline pensou. Honestamente. Não sei. Mas sei que não fazer nada seria pior. Daniela respirou fundo. Está bem. Vou manter minha palavra. Vou testemunhar. Obrigada. Não. Obrigada a você. Por não desistir. A ligação terminou. No dia seguinte, Beatriz ligou com urgência. Encontraram. O quê? O frasco e o brinquedo. A companhia aérea fez auditoria interna. Estavam guardados num compartimento da tripulação. Aline sentiu o ar sair dos pulmões. Então a acusação contra você desmorona oficialmente. Temos prova física. Isso muda o caso? Muda tudo. Prova que você foi acusada sem fundamento, que a investigação foi precipitada, que houve negligência. Beatriz soava triunfante. Vou anexar isso à petição e vou pedir que eles tornem público. A companhia aérea vai aceitar? Não tem escolha. Ou admitem o erro ou viram cúmplices. Horas depois, a notícia estourou. A companhia aérea emitiu comunicado oficial. Após investigação interna, confirmamos que os itens relatados como desaparecidos foram encontrados em compartimento de uso da tripulação. A passageira Aline dos Santos não teve qualquer envolvimento. Pedimos desculpas pelo constrangimento. As redes sociais explodiram. Apoio massivo para Aline. Revolta contra Augusto. Ele tentou controlar a narrativa. Emitiu nota dizendo que também foi vítima de mal-entendido. Mas ninguém comprou. Isabela rompeu o silêncio naquele dia. Publicou um texto longo, contando sua versão. Como Augusto impediu ajuda. Como priorizou o ego sobre o filho. Como tentou culpar Aline para desviar a atenção. A postagem viralizou. Milhões de visualizações. Aline leu com lágrimas nos olhos. Isabela estava se libertando. Publicamente. Augusto reagiu com fúria. Processou Isabela. Pediu guarda exclusiva do filho. Mas o estrago estava feito. A opinião pública virou completamente. Dr. Mauro deu entrevista confirmando negligência médica. Seu Antero também. Daniela fez depoimento gravado. Tudo apontava para a mesma direção. Augusto tinha abusado do poder e tentado destruir uma mulher inocente.
Beatriz ligou uma semana depois. Eles querem acordo. De novo? Mas dessa vez é diferente. Querem retirar a contraação, pagar o que pedimos e fazer retratação pública. Aline ficou em silêncio. E o que você acha? Acho que ganhamos. A questão é, você quer encerrar ou quer julgamento? Aline pensou. Julgamento seria exposição, dor, tempo, mas também seria justiça completa. Quero que ele admita, publicamente, que errou. Eles não vão fazer isso facilmente. Então vamos a julgamento. Beatriz sorriu do outro lado da linha. Você é durona. Gosto disso. A preparação para o julgamento consumiu semanas. Aline conciliava com o novo emprego. Ricardo tinha sido compreensivo. Liberou ela para audiências. Finalmente o dia chegou. O tribunal estava cheio. Imprensa, curiosos, ativistas. Aline entrou com Beatriz. Viu Augusto do outro lado, cercado por 4 advogados. Terno impecável, rosto fechado. Ele a olhou com desprezo. Ela sustentou o olhar, firme. O juiz entrou. Todos se levantaram. Podem sentar, vamos começar. Beatriz apresentou o caso. Clara, direta. Mostrou as evidências, os depoimentos, as provas. Os advogados de Augusto tentaram desconstruir. Alegaram que foi erro de comunicação, que não houve má-fé. Mas as evidências eram sólidas demais. Seu Antero depôs primeiro. Contou o que viu. A acusação, a humilhação. O Sr. Valença apontou para ela como se fosse criminosa. Sem prova. Apenas porque ela era diferente. Dr. Mauro confirmou negligência com o bebê. Ele impediu atendimento médico por orgulho. Colocou a vida do filho em risco. Daniela chorou ao depor. Eu fui covarde. Obedeci porque ele era poderoso. E a senhora Aline pagou o preço. Quando chegou a vez de Isabela, o tribunal ficou em silêncio. Ela entrou, pálida, mas determinada. Sentou-se. Jurou dizer a verdade. Beatriz conduziu o depoimento. Senhora Isabela, pode nos contar o que aconteceu naquele voo? Isabela respirou fundo. Olhou para Augusto. Depois desviou. Meu filho estava doente, com dor. A senhora Aline tentou ajudar, mas meu marido a impediu. Por quê? Porque ela era negra, pobre. Ele não aceitava que alguém assim se aproximasse da nossa família. As palavras cortaram o ar. Cruas, verdadeiras. Augusto se levantou. Isso é mentira! O juiz bateu o martelo. Senhor Valença, sente-se. A testemunha está sob juramento. Augusto sentou. Vermelho, tremendo de raiva. Isabela continuou. Contou sobre a acusação falsa, sobre como Augusto orquestrou tudo para humilhar Aline. Ele disse que gente como ela precisava aprender o lugar. E os itens desaparecidos? Nunca sumiram. Estavam guardados. Ele usou isso como desculpa. O advogado de Augusto se levantou. Objeção! A testemunha está especulando. Não estou. Eu estava lá. Vi tudo. O juiz permitiu que ela continuasse. Quando terminou, Isabela olhou para Aline. Desculpa, por não ter te defendido na hora. Aline assentiu. Grata. Augusto foi chamado para depor. Relutante. Furioso. Beatriz o questionou. Direta, implacável. Senhor Valença, o senhor acusou a senhora Aline de roubo? Fiz uma observação, que levou à investigação dela, à revista, ao constrangimento. Não foi intencional. Não? Então por que apontou especificamente para ela? Augusto hesitou. Ela estava próxima, era suspeita. Suspeita por quê? Pela cor da pele? Não, isso é absurdo. Então pelo quê? Pela roupa? Pela classe social? Augusto não respondeu. O silêncio foi ensurdecedor. Beatriz mostrou mensagens, e-mails, tentativas de suborno. O senhor ofereceu 200 mil reais para a senhora Aline se calar? Ofereci acordo, não suborno. Acordo que incluía confidencialidade, para que a verdade não viesse à tona. Para encerrar um mal-entendido.
Mal entendido que o senhor criou. Augusto apertou os punhos, perdendo o controle. Eu não criei nada. Ela que se intrometeu onde não foi chamada. Intrometeu ao tentar ajudar uma criança doente? Ela não tinha qualificação. Tinha mais que o senhor, que impediu o tratamento médico por orgulho. Augusto explodiu. Eu não aceito ser julgado por alguém que não entende como o mundo funciona. A sala inteira se arrepiou. Beatriz olhou para o juiz. Sem mais perguntas, Excelência, o juiz bateu o martelo. Vamos para os debates finais. Os debates finais duraram horas. Advogados de Augusto tentaram minimizar. Alegaram estresse, mal entendido, falta de intenção. Beatriz destruiu cada argumento. Mostrou padrão, premeditação, abuso sistemático. Quando terminou, o juiz anunciou. Sentença em 1 semana. Aline saiu do tribunal exausta, emocionalmente drenada. Repórteres cercaram, câmeras, microfones. Aline, como se sente? Cansada, mas em paz. Acha que vai ganhar? Já ganhei. Porque não me calei. As palavras eram verdadeiras. Independente da sentença, ela tinha lutado, tinha resistido. Isabela a esperava do lado de fora. Aline, elas se abraçaram. Forte, longo. Obrigada por me inspirar. Obrigada a você por falar a verdade. Augusto vai me destruir, vai tomar Otávio de mim. Não vai, você tem testemunhas, provas e coragem. Isabela chorou. Mas eram lágrimas de alívio. Vou lutar, pela minha liberdade, pela do meu filho. Vai conseguir, sei disso. Elas se separaram, cada uma seguindo seu caminho, mas conectadas pela luta. Na semana seguinte, a tensão era palpável. Aline mal dormia, checava notícias, esperava, Beatriz a tranquilizava. Fizemos nosso melhor, agora é com a justiça. Finalmente o dia da sentença chegou. O tribunal estava ainda mais cheio. Aline entrou. Viu Augusto. Ele parecia menor, menos imponente. O juiz entrou. Todos se levantaram. Podem sentar. Ele pegou os papéis, ajustou os óculos. Processo número... Aline mal ouvia, coração disparado, mãos suadas. Analisando as evidências, os depoimentos, as provas, o juiz fez uma pausa. Olhou para Aline, depois para Augusto. Fica provado que houve acusação infundada, constrangimento ilegal, abuso de poder. Aline sentiu o peito apertar. Condena o réu ao pagamento de R$500 mil em danos morais e retratação pública em veículo de comunicação de grande circulação. O martelo bateu. Aline não se moveu. Não conseguia processar. Beatriz a abraçou. Ganhamos! Aline, ganhamos! Só então as lágrimas vieram. Não de dor, de justiça, de alívio, de vitória. Augusto saiu do tribunal sem olhar para ninguém. Derrotado, exposto, diminuído. Aline ficou ali, cercada por apoiadores, por testemunhas, por pessoas que acreditaram. Seu antero apertou sua mão. Muito orgulho, moça, muito orgulho. Dr. Mauro abraçou ela. Você fez história. Pequena, mas história. Daniela se aproximou tímida. Aline, Aline a interrompeu com um abraço. Obrigada, por escolher a verdade no final. Você me ensinou que nunca é tarde. Do lado de fora, repórteres esperavam. Aline deu entrevista. Curta, clara. Hoje a justiça foi feita, não só para mim, mas para todos que já foram silenciados. O que você vai fazer agora? Aline sorriu. Um sorriso cansado, mas real. Viver. Trabalhar. Seguir em frente, sem medo. As câmeras clicaram, registrando o momento. Uma mulher negra, pobre, que enfrentou o poder e venceu. 3 meses depois, Aline estava no apartamento novo. Pequeno, mas dela. O dinheiro da indenização tinha chegado. Ela usou parte para quitar dívidas, parte para ajudar a família, e guardou o resto. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Mas ajudava. Permitia começar de verdade. O emprego ia bem.
Ricardo tinha se tornado mais que chefe. Era mentor, apoiador. Você se adaptou rápido. Impressionante! Aprendi a me adaptar a coisas piores. Ele sorriu. Entendia a referência. Aline tinha se tornado pequena celebridade. Palestras, entrevistas, convites. Ela aceitava alguns, recusava outros. Não queria virar só a mulher do avião. Queria ser Aline, profissional, competente, completa. Isabela mandava mensagens regularmente. Estava em processo de divórcio, lutando pela guarda. Otávio está bem, crescendo forte e livre do ambiente tóxico. Obrigada por me mostrar o caminho. Aline sempre respondia. Oferecia apoio, encorajamento. Daniela tinha perdido o emprego, mas encontrado outro, em companhia menor, mais ética. Ganho menos, mas durmo tranquila. Vale a pena. Seu Antero virou amigo. Almoçavam juntos às vezes. Ele contava histórias. Ela ouvia. Dr. Mauro a convidou para palestrar em conferências médicas sobre a importância de escutar, de ver além das aparências. A retratação pública de Augusto saiu em jornal de grande circulação. Página inteira. Aline guardou uma cópia. Não por vingança, mas como lembrança de que tinha lutado e vencido. Augusto tinha se afastado dos holofotes. Processos contra ele se acumulavam, inclusive de Isabela. Sua reputação estava manchada. Irrecuperavelmente. Aline não sentia prazer nisso. Apenas justiça. Numa manhã de sábado, ela estava tomando café quando o celular tocou. Número desconhecido. Ela hesitou. Depois atendeu. Alô? Aline? Sou Mariana, da ONG Dignidade para Todos. Oi. Estamos montando campanha de combate ao racismo estrutural. Queríamos sua participação. Aline pensou. Já tinha feito tanto, lutado tanto, mas a luta nunca terminava de verdade. Me manda os detalhes. Vou ver se consigo encaixar. Perfeito. E Aline? Sim? Obrigada. Por não desistir. Você inspirou muita gente. Eu só fiz o que era certo. E isso mudou tudo. A ligação terminou. Aline olhou pela janela. São Paulo acordando. Barulho, movimento, vida. Ela tinha vindo para uma entrevista. Saiu com uma causa, uma história, um propósito. Não era o que tinha planejado, mas talvez fosse o que precisava. Seu celular vibrou. Mensagem de Ricardo. Segunda temos reunião importante. Cliente grande. Confio em você para apresentar. Preparada? Aline sorriu. Respondeu. Sempre. E era verdade. Depois de tudo que passou, estava preparada para qualquer coisa. Segunda-feira chegou. Aline entrou no escritório confiante. Apresentou para o cliente. Brilhou. Depois, no almoço, Ricardo a chamou. Preciso falar com você. Aline sentou. Curiosa. Estamos abrindo escritório em Brasília. Precisamos de alguém forte para liderar. Pensei em você. Mas acabei de começar. E já mostrou mais do que muitos em anos. Você tem algo que não se ensina. Caráter. Aline ficou sem palavras. Não precisa responder agora. Pensa. Conversa com quem precisa. E me avisa. Ela assentiu. Mente já girando. Brasília, liderança, responsabilidade. Era muito. Mas também era oportunidade. À noite conversou com Isabela por telefone. Ele te ofereceu promoção? Aline, que incrível. Mas é cedo demais. Será que estou pronta? Você enfrentou um bilionário e ganhou. Está pronta para qualquer coisa. Aline riu. Isabela tinha razão. E você, como está? Bem, o juiz concedeu guarda provisória para mim. Augusto pode ter visitas supervisionadas. Isso é vitória. É libertação. Estou recomeçando. Assustada, mas livre. Vai dar certo, tenho certeza. Assim como vai dar certo para você. Aceita a promoção. Você merece. Depois da ligação, Aline pensou seriamente. Medo tentava falar. É cedo. Você não está pronta, vai falhar. Mas coragem falava mais alto. Você já provou que é capaz. Agora é só continuar. Na manhã seguinte,
entrou na sala de Ricardo. Aceito. Ele sorriu largo. Sabia que ia aceitar. Bem-vinda à liderança, Aline. As semanas seguintes foram intensas. Treinamento, planejamento, preparação. Aline ia para Brasília em 2 meses. Tempo para organizar vida, família, tudo. Numa tarde recebeu e-mail inesperado do programa de TV nacional. Gostaríamos de entrevistá-la sobre sua história, sobre justiça, sobre coragem. Aline aceitou. Não por fama, mas porque histórias precisavam ser contadas. A gravação foi em estúdio grande. Luzes, câmeras, público. A apresentadora era conhecida, respeitada. Aline, conte para nós, como foi aquele dia no avião? Aline contou. Com calma, com verdade, sem dramatizar. Falou da dor, do medo, mas também da decisão de não se calar. E o que você diria para pessoas que estão passando por injustiças agora? Aline olhou para a câmera. Diretamente. Que silêncio não protege, que obedecer ao medo não traz paz, que lutar é difícil, mas desistir da própria dignidade é impossível de viver. O público aplaudiu. Longo, forte. Quando saiu do estúdio, Aline se sentiu leve, como se tivesse fechado um ciclo. Seu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Aline, sou Camila. Vi sua entrevista. Passei pela mesma situação num voo mês passado. Fiquei calada. Mas você me mostrou que não preciso. Obrigada. Aline leu com lágrimas nos olhos. Respondeu. Você não está sozinha. E nunca é tarde para buscar justiça. Força. Guardar o celular. Olhou ao redor. A cidade, a vida, o futuro. Tinha lutado, vencido, e agora estava ajudando outros a lutar. Não era heroína. Era apenas humana, fazendo o que estava certo. O dia da mudança para Brasília chegou. Aline olhou o apartamento vazio. Tantas memórias em tão pouco tempo. Foi ali que tinha processado tudo. Chorado, lutado, vencido. Agora era tempo de seguir. No aeroporto, teve um momento de hesitação. Última vez que voou, tudo desandou. Mas respirou fundo. Não podia deixar medo vencer. Entrou no avião. Encontrou o assento. Guardou a mala. Uma comissária passou. Sorriu. Precisa de algo? Não, obrigada. Está tudo bem. E estava. Realmente estava. O voo foi tranquilo. Sem drama. Sem conflito. Apenas 2 horas de céu e nuvens. Ao pousar em Brasília, Aline sentiu empolgação. Novo começo. Nova cidade. Novas possibilidades. Ricardo tinha enviado o carro para buscá-la. Motorista simpático a levou direto para o escritório novo. Prédio moderno. Equipe esperando. Ela era a chefe agora. Pessoal, esta é a Aline dos Santos, nossa nova gerente regional. Todos aplaudiram. Ela sorriu. Acenou-os. Obrigada. Estou animada para trabalhar com vocês. Vamos construir algo especial aqui. Começou naquele dia. Reuniões, estratégias, decisões. Era desafiador. Mas ela estava à altura. À noite, sozinha no apartamento corporativo, Aline refletiu. 1 ano antes, estava lutando para sobreviver, trabalhando duro, sonhando pequeno. Agora estava liderando equipe, em cidade nova, com história que inspirava. Não por sorte, por escolha, por coragem de não aceitar injustiça. Isabela ligou para dar parabéns. Aline, vi seu post. Que escritório lindo. Obrigada. E você? Novidades? Muitas. Divórcio saiu. Guarda definitiva minha. Augusto tem visitas limitadas. Isabela, isso é maravilhoso. E tem mais. Voltei a estudar. Psicologia. Quero ajudar mulheres em situação parecida. Aline sentiu orgulho imenso. Você é incrível, sabia? Aprendi com a melhor. Conversaram por 1 hora. Riram. Choraram um pouco. Celebraram. Quando desligaram, Aline se sentiu completa. Sua luta não tinha sido em vão. Tinha mudado vidas, começando pela própria. Deitou na cama nova, olhou o teto desconhecido. Amanhã começava de verdade. Liderando, construindo, crescendo.
Mas hoje, podia descansar. Sabia que tinha chegado onde merecia, não por facilidade, por mérito. Fechou os olhos, dormiu tranquila, sem pesadelos, sem medos, apenas paz de quem lutou e venceu com dignidade intacta. 6 meses em Brasília. Aline tinha se estabelecido. Equipe forte, resultados excelentes, reconhecimento crescente. Numa manhã, recebeu ligação de Daniela. Aline, preciso te contar. A companhia aérea criou protocolo novo, treinamento antirracismo obrigatório, revisão de procedimentos. Por causa do caso? Por causa de você. Sua luta mudou a empresa toda. Aline sentiu algo profundo. Mudança sistêmica. Real. Duradoura. Que bom. Era o que eu queria desde o começo. E tem mais. Vão te homenagear. Querem que você fale na reunião anual. Aline hesitou. Depois aceitou. Não por glória, mas para garantir que mudança fosse real. A conferência foi grande. Centenas de funcionários, diretores, imprensa. Aline subiu ao palco. Olhou a plateia. Viu Daniela. Sorrindo. Orgulhosa. Obrigada pelo convite. Não foi fácil aceitar. Voltar ao lugar da dor. Silêncio respeitoso. Mas vim porque acredito em transformação. Em pessoas que escolhem mudar. Contou sua história. Não com raiva. Com verdade. Falou do que mudou. Do que ainda precisa mudar. Dignidade não é favor. É direito. E empresas precisam garantir isso para todos. Sem exceção. Aplausos fortes. Longos. Depois, em particular, o CEO a procurou. Senhora Aline, estamos envergonhados e gratos pela coragem de nos confrontar. Espero que continuem mudando, não só nas políticas, mas na cultura. Vamos, você tem minha palavra. Aline voou de volta para Brasília, mais leve, mais completa. Passaram-se meses. Vida seguiu. Trabalho, amigos, propósito. Isabela se formou, abriu consultório, ajudando mulheres a sair de relacionamentos abusivos. Daniela virou gerente de treinamento, focada em diversidade e inclusão. Seu Antero continuava sendo voz de sabedoria e apoio. Dr. Mauro expandiu trabalhos sobre escuta médica e viés implícito. Todos conectados, transformados, pela mesma luta. Numa tarde qualquer, Aline estava em reunião quando Ricardo entrou. Aline, resultado do trimestre, melhor da empresa. Trabalho de equipe, não só meu, mas liderança sua. E a diretoria notou. Querem te promover de novo. Aline sorriu. Mas não de ansiedade, de satisfação. Vou pensar com carinho. Saiu do escritório no fim do dia. Céu laranja de Brasília, trânsito intenso. Parou num parque, sentou num banco, observou. Famílias brincando, pessoas correndo, vida acontecendo. Pensou em tudo que tinha vivido. Da humilhação no avião até ali. Não tinha sido fácil, tinha machucado, assustado, quase quebrado. Mas não quebrou. Resistiu. Lutou, venceu. E mais importante, manteve-se inteira, sem virar dura, sem perder humanidade. Pegou o celular, abriu o álbum de fotos, viu imagem do dia da sentença, cercada por aliados, sorrindo através das lágrimas. Guardou, levantou, caminhou para casa. No caminho, viu mulher negra sendo seguida em loja. Segurança desconfiado. Aline parou. Observou. A mulher percebeu. Ficou envergonhada. Aline entrou na loja. Aproximou-se. Oi, está encontrando o que precisa? A mulher olhou surpresa. Estou, mas acho que estão achando que vou roubar. Não está sozinha. Se precisar de testemunha, estou aqui. A mulher sorriu. Grata. Aliviada. Obrigada. Só de saber que tem alguém já ajuda. Aline assentiu. Ficou ali. Presença solidária. O segurança percebeu. Afastou-se. Envergonhado. A mulher fez compra tranquila. Depois agradeceu de novo. Você parece familiar. Talvez tenha visto na TV. Fui envolvida num caso parecido. Você é a Aline? Do avião? Sou. Meu Deus. Você me inspirou tanto. Obrigada.
Por lutar. Elas se abraçaram. Duas desconhecidas, unidas por experiência comum. Aline saiu da loja, coração cheio. Sua luta tinha ecoado, mudado pessoas, inspirado coragem. Chegou em casa. Preparou jantar simples. Comeu sozinha, mas não solitária. Checou mensagens. Família perguntando como estava. Amigos compartilhando conquistas. Isabela enviando foto de Otávio crescido e sorridente. Respondeu todas. Com carinho. Com presença. Depois sentou na varanda. Olhou as estrelas. Tinha vencido bilionário. Mudado políticas. Inspirado pessoas. Mas a maior vitória foi interna. Descobrir que dignidade não se negocia. Que voz importa. Que resistir vale a pena. Respirou fundo. Sentiu paz profunda. Não tinha vencido um bilionário. Tinha vencido a velha ordem que dizia que ela devia se calar. E isso mudava tudo.